E aí, pessoal, bem-vindo ao canal Estudante da Biologia. E hoje a gente vai continuar com as questões do Enem de 2017. Estamos olhando o caderno azul, se vocês quiserem ter como base. Vamos ler a questão 98 e depois tentar respondê-la. Diz assim: a classificação biológica proposta por Whittaker permite distinguir cinco grandes linhas evolutivas, utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. Use e seus colaboradores, com base na comparação das sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, estabeleceram relações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Aí a gente tem a foto aí do Whittaker, né, de 1959, mostrando os seus 5 reinos, e de Woolsey de 1990, mostrando os 3 domínios. Aí a questão que ele levanta é: a diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente, ou seja, a de Woolsey, se baseia fundamentalmente em. Então, vamos colocar aqui para a gente começar a colocar as ideias no lugar. A de Whittaker, ela se baseia em duas coisas. Ela se baseia na organização celular. E ela se baseia no modo de nutrição. Ou seja, duas coisas que o texto trouxe para a gente. E a de Woolsey, ela se baseia em ancestralidade, dos grupos, né? Então, essas são as duas ideias que o texto traz para a gente, de Whittaker e de Woolsey. Agora vamos olhar as respostas e vamos tentar responder. A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente, ou seja, de Woolsey, se baseia fundamentalmente em. A letra A, ele diz no tipo de célula. Quando você está falando de tipo de célula, você está falando que os animais são diferentes das plantas. As plantas são diferentes das bactérias. Ou seja, a gente está falando o quê? Na organização de Whittaker, né? Na de organização celular, que ele colocou um reino Animalia, outro Plantae e outro Monera. Ou seja, a letra A não poderia ser. A letra B, aspectos ecológicos. Quando você está falando de aspectos ecológicos, está falando de onde esses animais vivem, onde essas plantas vivem e onde essas bactérias vivem e como elas se relacionam com o meio. Isso está mais ligado na época de Aristóteles, que falava que os animais aquáticos eram peixes, os que voavam as aves e assim por diante. Hoje em dia a gente já descobriu que temos animais mamíferos que vivem em ambientes aquáticos. Ou seja, essa ideia de aspectos ecológicos não é nem de Whittaker e nem de Woolsey. A letra C é relações filogenéticas. A gente vai ver que essa daí é a certa, mas vamos continuar olhando as outras questões só para matar a dúvida. Diz assim, propriedades fisiológicas. Fisiológica está falando do funcionamento das células, né? Cada célula vai ter seu funcionamento fisiológico. Então, isso não é utilizado como base nem de Whittaker e nem de Woolsey. E as características morfológicas. Quando a gente está falando de características morfológicas, a gente está falando a mesma coisa que o tipo de célula. Cada célula vai ter suas características morfológicas, tanto do reino Animalia, Plantae, Protista, Fungo e Monera. Ou seja, a letra E e a letra A são a mesma coisa. A letra certa é a letra C, que fala de relações filogenéticas. Só para a gente ter uma ideia, filogenética, o que significa filo e o que significa genética? É importante, às vezes, na biologia, a gente saber o nome, porque a gente mata essas questões bem facilzinhas. Filo, ela representa raça ou tribo. Genética vem de genes, vem de origem. Ou seja, seria a origem da raça ou origem da tribo. Se a gente olhar lá para o gráficozinho que ele mostrou, para as duas figuras,
falando do Itaker de Uzi, a gente vê que a de Uzi é muito diminuído. Ela fala ali só da eucária, ou seja, ela está falando que os protistas, os fungos e as plantas e os animais, eles vêm de um ancestral em comum, eles vêm do eucariontes, o que está escrito ali eucária, é similar, é a mesma coisa. E que o reino Monera é dividido em dois, nas arqueasbactérias, que são as bactérias que vivem em lugares bem inóspitos, né, vulcões, geleiras, e as eubactérias, que são as bactérias verdadeiras, as bactérias comuns que a gente conhece. Ou seja, ele diminuiu muito para a ancestralidade desses seres. E não ele dividiu em grupos com o Itaker, por exemplo, os moneras, protistas, fungos, plantae e os animalia. Então, por isso que é a letra C. É só, se você sabendo o que significa filogenética, que é a origem da raça, a origem da tribo, você já mata que está relacionado à ancestralidade. Essa é uma questão mais de você ler a questão, separar, sublinhar o que você tem que sublinhar, para você matar a questão de uma forma bem facinho. Qualquer dúvida, deixem aí no comentário e até a próxima questão. Valeu!